A década de 1920, no Brasil, foi marcada por uma crise conjuntural, segundo as palavras de Gramsci. Ou seja, experimentou-se uma crise com contornos econômicos, políticos e sociais. Embora tivéssemos alguns elementos dessa crise, não era uma crise orgânica do capitalismo mundial como a de 1929, que colocou em questão o próprio modelo de acumulação no capitalismo. Economicamente, a crise se manifestou em decorrência da queda do preço do café no mercado externo. Internamente, de maneira paradoxal, vivenciava-se o crescimento da produção cafeeira e das atividades a ela vinculadas. Percebe-se nesse paradoxo uma superprodução e consequente acúmulo da produção de café. Politicamente, a crise tem sua faceta com a eleição para a presidência da República de Arthur Bernardes, político mineiro, filiado ao Partido Republicano Mineiro, PRM, e ex-governador de Minas Gerais. Esse viés da crise conjuntural articula economia e política, ainda na campanha eleitoral, quando ocorre o episódio das cartas falsas, no qual Arthur Bernardes foi acusado de ser o autor de cartas publicadas na imprensa contendo ofensas aos militares, tendo como foco o Marechal Hermes da Fonseca. Mesmo que, ainda durante a campanha eleitoral, tenha ficado comprovado que as cartas eram forjadas, a objeção ao nome de Arthur Bernardes, nos meios militares, tornou-se irreversível. Dessa forma, sem sequer ter sido eleito, Arthur Bernardes já contava com ferrenha oposição de grande parte dos militares. Socialmente, a crise se evidencia, entre outras coisas, pelo desdobramento da crise política. Quando assume a presidência da República, em 15 de novembro de 1922, Arthur Bernardes encontra uma sociedade que havia experimentado, em julho de 1922, um movimento que ficou conhecido como Levante dos 18 do Forte. Inconformados com a eleição de Bernardes, com o fechamento do clube militar e com a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, ordenados por Epitácio Pessoa, antecessor de Arthur Bernardes, jovens militares, em número de 17 e um civil, protagonizaram o primeiro movimento tenentista, assim chamado por ser composto por jovens oficiais, em sua maioria tenentes. A intenção era depor o governo federal. O movimento foi rapidamente debelado. A posse de Arthur Bernardes, em novembro de 1922, ocorre com o país vivenciando um estado de sítio. Mesmo tendo existido punição aplicada contra os oficiais rebeldes, em julho de 1924, em São Paulo, na capital, o tenentismo voltou a se manifestar, havendo repercussão em outros estados da União. Durante 3 semanas, a cidade de São Paulo ficou sob controle dos militares rebelados. Todavia, sem condições estruturais para impor enfrentamento às tropas federais, os insubmissos se retiram da cidade e do estado. No estado do Paraná, encontra-se a coluna paulista com a coluna gaúcha, comandada por Luiz Carlos Prestes. Da junção de ambas as colunas, nasce a coluna Prestes. Esta, por sua vez, por cerca de 2 anos, empreenderá peregrinação pelo interior do país, buscando insuflar a população contra o governo de Arthur Bernardes. O agir da coluna Prestes não se assentava em ideologia socialista. Ou seja, não havia pretensão de arregimentar forças para empreender revolução e tomar o poder, estabelecendo o implante de novos paradigmas contrapostos ao modelo capitalista. Ademais, mesmo que já houvesse uma classe trabalhadora no Brasil em termos marxianos, esta se mostrava ainda incipiente, mesmo que, em 1917, tivesse promovido a primeira greve geral de trabalhadores no país. Esta movimentação da classe trabalhadora é duramente combatida pelo aparelho repressor do Estado. Ainda que não trouxesse satisfação das reivindicações operárias, serviu para que se desse a transição, no seio da classe operária brasileira, da ideologia anarquista para socialista. Isso se verifica com a fundação, em 1921, no Rio de Janeiro, do Centro Comunista do Rio de Janeiro, embrião do Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922. Assim, a ação da coluna Prestes tratava-se, na verdade, da demonstração de insatisfação de segmentos da sociedade com o governo de Arthur Bernardes. Numa linguagem gramsciana, tratava-se do desdobramento de uma crise conjuntural, que, segundo Gramsci, resulta do conflito entre a classe dominante e demais grupos sociais, atingindo as instituições, podendo romper o bloco histórico vigente. Tratava-se de disputa de hegemonia no interior do bloco. Em decorrência disso, o governo de Arthur Bernardes teve como tônica a repressão movida contra os setores oposicionistas, fossem ou não ligados aos militares, além da censura à imprensa. Esse agir de força do Estado brasileiro vai se evidenciar, como uma espécie de cereja do bolo, com uma tentativa,
por parte do poder central, de empreender cooptação das hostes cangaceiras lampionicas, buscando utilizá-las para combater a Coluna Prestes. Em 1926, a Coluna Prestes continuava sua peregrinação, não lhe sendo dado combate eficaz. Segundo Júlio Chiavenato, em Cangaço, A Força do Coronel, 1990. As forças do governo agiam de maneira incompetente, e no governo Arthur Bernardes, a Coluna Prestes passou a ser prioridade de repressão. Nesse momento, as caatingas sertanejas nordestinas eram palco de atuação de Lampião e seus apaniguados. Havia um misto de medo e desesperança, enquanto características perpassadoras do cotidiano das populações sertanejas. Medo, em decorrência do reinado de terror imposto pelo cangaceiro pernambucano. Desesperança, porque o Estado se mostrava ausente do palco dos acontecimentos, ainda que se fizesse representar, pontualmente, pelo agir policial. Importa lembrar que a ausência do Estado estava ligada ao cumprimento de acordo estabelecido na chamada Política dos Governadores, posta em prática pelo presidente Campos Salles, de 1898 a 1902. Esse acordo consistia na troca de favores políticos entre o presidente da República e os governadores dos estados. De acordo com esta política, o presidente da República não interferia nas questões estaduais, e, em troca, os governadores davam apoio político ao Executivo Federal. Nessa engrenagem era central a figura do coronel no processo de captação de votos, no uso do seu curral eleitoral, fixado em sua área de influência. Justaposta à opulência coronelística, havia a ação cangaceira, muitas vezes ocorrendo a mando desses coronéis e ou gozando de sua proteção. Ademais, a distância do monitoramento estatal gerava em parte do oficialato militar um sentimento de impunidade, e não poucos foram os nomes a praticar contrabando de armas e munição, abastecendo Lampião e seus cangaceiros. Tratava-se de lucrativo negócio, como atesta Frederico Pernambucano de Melo, em Guerreiros do Sol, tanto para os oficiais corruptos, quanto para o próprio Lampião, que praticava a revenda do adquirido. Esse era o quadro sertanejo nordestino, quando Arthur Bernardes, acatando ponderações do seu ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, que por sua vez acolhia a sugestão de seus amigos, o padre Cícero Romão Batista e o médico e deputado federal Floro Bartolomeu, autorizou a formação do Exército ou Batalhão Patriótico. Segundo Chiavenato, 1990, o presidente Bernardes comissionou Floro Bartolomeu, deputado federal à época, como general, deu-lhe quase 2.000 contos de réis, 2.000 fuzis, munição e fardamento para 2.000 homens. Floro Bartolomeu recrutou jagunços, deu-lhes fardas e armas, e na cidade cearense de Campos Sales, na divisa com o Piauí, instalou seu quartel-general e buscou apoio militar do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei. Somado a isso, Floro Bartolomeu e o padre Cícero dispuseram cerca de 2.000 jagunços em torno da cidade de Juazeiro do Norte, para protegê-la em caso de ataque dos revoltosos. A estratégia de Floro Bartolomeu se mostrou falha. A Coluna Prestes atravessou o Ceará sem ser molestada, e dessa maneira, revelava-se a fragilidade da segurança proposta por Floro Bartolomeu. Isto, de acordo com Chiavenato, causava pânico nos latifundiários, que temiam uma revolução comunista. Diante do que se considerou uma incompetência administrativa relacionada à segurança, somado a ela, o pânico que tomava conta dos grandes proprietários de terras cearenses, Floro Bartolomeu, acossado pelos latifundiários, conferenciou com o padre Cícero Romão Batista e resolveram convocar Lampião e seus apaniguados e alistá-los no Exército Patriótico. A convocação teria se dado por Lampião ser o maior nome do cangaço à época. Mesmo que desprovido de ideologia, ainda que Eric Hobsbawm, em Bandidos, 2010, lhe atribua características políticas, chamando-o de bandido social. A habilidade com as armas de Lampião e seus homens, o conhecimento profundo da geografia sertaneja e a rapidez com que se deslocavam, configuravam, entre outros, os motivos para sua convocação. Além disso, o líder cangaceiro detinha significativo número de adeptos em suas fileiras. Entenda-se, contudo, que o convocar não se referia à incorporação de Lampião e seu bando ao exército brasileiro. A incorporação se daria nas fileiras do Exército Patriótico, sob o comando de Floro Bartolomeu e, consequentemente, sob as ordens do padre Cícero. Conforme relatado por Lampião, em entrevista concedida a Benjamin Abraão, em 1929, em Juazeiro do Norte, Floro Bartolomeu, em nome do padre Cícero, teria solicitado a ele, Virgulino Ferreira da Silva, que liderasse uma expedição com o objetivo de combater os soldados da Coluna Prestes. Ter-lhe-ia sido oferecido soldo mensal, além do perdão pelos crimes cometidos por Lampião e seu bando.
o cangaceiro teria imposto a condição de que o perdão se estendesse a todos os seus homens. A negociação, no entanto, não foi fechada por Lampião se recusar a deixar o seu bando e passar a seguir ordens. Além disso, Lampião desconfiava das promessas de perdão feitas pelas autoridades. A falta de confiança era justificada pela longa história de traições e promessas não cumpridas por parte do governo. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, optou por continuar sua vida de cangaceiro, preferindo a liberdade e o controle sobre seu próprio destino, mesmo que isso significasse continuar a viver à margem da lei. Após a recusa de Lampião, o governo brasileiro intensificou seus esforços para reprimir o cangaço. Essa repressão ganhou força durante o governo de Washington Luiz, de 1926 a 1930, que implementou uma política de combate mais agressiva contra os cangaceiros. Em 1927, o governo criou a Inspetoria Federal de Fronteiras, que tinha como objetivo principal coordenar as forças policiais dos estados nordestinos na luta contra o cangaço. A partir dessa iniciativa, surgiram as volantes, grupos policiais móveis que perseguiam os cangaceiros pelos sertões. Essas medidas, no entanto, não foram suficientes para deter Lampião, que continuava a desafiar as autoridades com seus ataques ousados e sua capacidade de escapar das perseguições. Ele se tornou uma figura lendária, temida e admirada em igual medida. Sua fama se espalhou pelo país, e ele começou a atrair a atenção da imprensa e de estudiosos, que viam nele um símbolo da resistência contra a opressão social. Os anos seguintes foram marcados por uma série de embates entre Lampião e as forças policiais. Em 1930, após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, houve uma intensificação dos esforços para combater o cangaço. Getúlio Vargas, ao assumir a presidência, buscou consolidar seu poder e estabilizar o país, e uma das formas de fazer isso foi reprimir movimentos que ameaçavam a ordem pública. Em 1938, depois de anos de perseguição incessante, Lampião e seu bando encontraram seu fim na Grota de Angicos, em Sergipe. Em uma emboscada bem-sucedida organizada pelas volantes, Virgulino Ferreira da Silva, Maria Bonita e outros 11 cangaceiros foram mortos. Suas cabeças foram cortadas e levadas como troféus para serem exibidas ao público, como uma prova de que o cangaço havia sido finalmente derrotado. Apesar de sua morte, o legado de Lampião permaneceu vivo na memória coletiva do povo nordestino e na cultura brasileira. Ele é lembrado tanto como um vilão cruel quanto como um herói popular, um símbolo da resistência contra a injustiça e a opressão. A figura de Lampião, complexa e multifacetada, continua a inspirar livros, filmes, músicas e debates até os dias de hoje. A história de Lampião e do cangaço é um reflexo das profundas desigualdades sociais e econômicas do Brasil rural no início do século XX. É uma história de violência, resistência e busca por justiça em uma sociedade marcada pela exploração